Com uma superfície de 322.462 km² e uma população estimada em mais de 26 milhões de habitantes, a Côte d'Ivoire tem como capital política e administrativa a Yamoussoukro. A economia, concentrada principalmente na produção de café e cacau, registrou um crescimento excepcional durante as 2 primeiras décadas, fazendo da Côte d'Ivoire um país distintivo na África Ocidental. Embora o país esteja a realizar progressos econômicos notáveis, necessita de envidar esforços sociais adicionais, em especial na luta contra a mortalidade materna. Nesta perspectiva, a Côte d'Ivoire beneficia do apoio de parceiros como o UNFPA, Fundo das Nações Unidas para a População. Em 2018, a agência da ONU reforçou o seu apoio ao governo ivoariense para ajudar a alcançar os seguintes 3 resultados transformadores: acabar com as mortes maternas evitáveis, acabar com a necessidade não atendida de planeamento familiar e acabar com a violência de género e práticas prejudiciais. O país tem 3.000 maternidades. Anualmente registramos quase 1 milhão de nascimentos no país, o que significa que cada maternidade recebe mais ou menos 300 partos por ano, ou seja, quase um parto por dia. Isto significa que não há níveis de especialização, níveis de conhecimento necessários em cada maternidade para lidar com as complicações. Então a ideia que tivemos, e que já está em processo este ano, é a de implementar apenas 240 maternidades. Maternidades estas que poderão receber, em média, 4.000 partos por ano. Isso representa mais oportunidades para a especialização, pois serão maternidades bem equipadas, incluindo um pessoal qualificado. Além disso, terão um sistema de controle de 3 em 3 meses, em que uma equipa de inspeção vai examinar a qualidade dos cuidados e investigar no caso de morte materna, não para punir alguém, mas para entender a razão do acontecido. E com a melhoria da qualidade dos cuidados, esperamos diminuir rapidamente a taxa de mortalidade materna. Em resposta a esta situação, as ações empreendidas pelo UNFPA em 2018 continuaram durante 2019 em colaboração com os seus parceiros do governo e da sociedade civil em todo o território ivoariense. De fato, embora na sub-região da África Ocidental a Côte d'Ivoire tenha melhores indicadores macroeconômicos, com um crescimento econômico médio de 8% desde 2012, a situação sociodemográfica permanece preocupante. 614 mortes para 100.000 nascimentos. O governo está consciente disso e considera que esses indicadores estão em desacordo com o seu crescimento econômico. A Côte d'Ivoire, desde 2012, tem registrado uma taxa de crescimento de 7 a 8%. E um país deste tem que ter um bom sistema sanitário, pois os seus recursos devem permitir ou permitem financiar. Precisamos de encontrar uma forma para oferecer cuidados sanitários acessíveis a todos. E esta é a razão de ser do Plano de Cobertura de Doença Universal. Hoje as camadas mais carenciadas podem ter acesso aos cuidados de saúde. A oferta de cuidados médicos está disponível. Sakassou é uma localidade localizada a 311 km e a mais de 4 horas de carro da cidade de Abidjan, a capital econômica da Côte d'Ivoire. Uma estrada sem muitas condições de circular em mais de 150 km. Ao chegarmos na cidade, começamos o dia com uma visita à maternidade que acolhe uma média de 5 a 10 mulheres por dia de diferentes localidades. A dificuldade que registramos no CPN é que as mulheres não vêm para se consultarem cedo. Elas só chegam aqui quando a sua barriga já está à mostra, ou seja, a partir do 2º ou do 3º trimestre. Mas poucas são as mulheres que vêm ao hospital no 1º trimestre da gravidez. Já fiz muitos partos aqui e sempre dá-se a mesma coisa. Não importa a hora que eu chegar, estão sempre dispostas a me receber. Sempre cuidaram de mim. Eu nunca tive problemas até hoje. A poucos quilômetros da maternidade de Sakassou existe uma escola de maridos.
uma iniciativa para um maior envolvimento dos homens na promoção da saúde reprodutiva. Visa também promover a mudança de comportamento ao nível da comunidade. Espera-se que esses maridos modelos busquem soluções para os problemas das suas esposas. Par le passé, les communautés ignorent beaucoup ce que c'est que No passado, as comunidades ignoravam muitas coisas ligadas à saúde, mas visto que nos aproximamos da comunidade e vivemos com a comunidade, nós explicamos-lhes o que é saúde, sobretudo sobre a saúde materna. Constatamos que muitas mulheres morrem no parto, outras grávidas nunca se vão consultar para fazer o controle pré-natal. E nós tentamos explicar-lhes a importância de todos esses elementos. Nous avons constaté qu'il y a 8% de consultants. Constatamos que 8% das pessoas que consultaram no centro de saúde são de 27 aldeias onde a atividade foi realizada. No que diz respeito à consulta pré-natal, notamos um aumento de 13% de mulheres grávidas dessas aldeias que consultaram nos centros de saúde entre 2018 e 2019. De seguida, as mulheres grávidas deram à luz, através de partos assistidos. Houve um aumento de 12% dessas mulheres das aldeias que deram à luz nos centros de saúde. No que diz respeito à luta contra o VIH, é a proteção da transmissão mãe-filho. Houve um aumento de 5% de mulheres detectadas. E referente à despistagem voluntária, houve um aumento extraordinário graças às atividades dos maridos modelos. 35% das pessoas participaram na despistagem de VIH para conhecer o seu estado. As pessoas participaram à despistagem para conhecer o estado de VIH. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que existem cerca de 2 a 3,5 milhões de mulheres com fístula obstétrica nos países em desenvolvimento, com 50 mil a 100 mil novos casos ocorrendo a cada ano. A Côte d'Ivoire não está imune a este flagelo, especialmente porque a saúde das mulheres deteriorou-se significativamente e constitui uma grande preocupação. Ao lado do UNFPA, a cooperação coreana COICA tem financiado a luta contra a fístula obstétrica no país desde 2012. And we are cooperating with our Ministry of Health, Ivorian government and UNFPA for implementing this. Estamos a cooperar com o Ministério da Saúde do governo ivoriense e com o UNFPA na implementação deste projeto. Começamos desde 2010, a implementação da primeira e da segunda fase foi bem sucedida. Investimos 8 milhões de dólares e planeamos investir mais 8 milhões a partir do próximo ano. O projeto foi bem sucedido porque a taxa de tratamento e a taxa de recuperação excederam as recomendações da OMS. Além disso, o projeto permitiu mudar o comportamento e a mentalidade das pessoas. O Ministério da Saúde, em particular, introduziu estratégias de fístula no seu Plano Nacional da Saúde 2016 a 2020, fornecendo taxas para os serviços e os intervenientes na cirurgia da fístula. Além disso, mesmo os imãs das aldeias fazem recomendações e explicam que não é uma maldição ou um destino, mas sim uma doença que pode ser curada. Assim, com todos estes resultados encorajadores, esperamos poder ir ainda mais longe. Neste momento, estamos a preparar a terceira fase para o próximo ano. Estamos a pensar nisso e queremos concentrar-nos mais nas atividades de prevenção, porque cerca de 8 mil casos foram registrados na Côte d'Ivoire e é só o tratamento que poderá resolver este problema. Todos os dias, mais de 16 mulheres morrem de complicações relacionadas com a gravidez ou o parto na Côte d'Ivoire, na maioria das vezes devido a problemas médicos que podem ser prevenidos ou tratados. A fístula é uma consequência da pobreza, da falta de acesso a serviços de saúde materna de qualidade e da discriminação de gênero. Blandine, um estudante de 30 anos à procura de emprego, é um sobrevivente da fístula. Ela viveu com a doença durante 3 anos antes de se submeter à cirurgia em 2013. Após a operação, ela conseguiu casar novamente e ter uma filha que tem agora 9 meses de idade.
pendant la grossesse, que je suis tombée enceinte, je ne partais pas régulièrement au centre de santé. Quando fiquei grávida, eu não ia regularmente me consultar. Era difícil para mim ir ao centro de saúde, então eu não ia. Até mesmo no dia do parto, eu fui ao centro de saúde atrasada, pois eu estava a fazer um exame, o que, segundo os médicos, provocou a fístula. No momento do parto, eu não senti os sintomas, foi só depois que percebi que essa doença estava em mim. Durante um ano, eu tive a doença sem saber o que era. Graças à emissão na rádio de um programa chamado ONUCI, eu compreendi que estava doente e que poderia ser tratada no hospital. A minha mãe encorajou-me a ir a um centro de saúde, onde fui operada. Entre os meus parentes, a minha mãe apoiava-me, mas devido à religião, principalmente para o meu pai, essa situação era tabu e me impedia de cozinhar. Por isso eu ficava isolada em casa e eu nem podia ir à escola. A Blandine está agora curada, mas tem mais lembranças desse período. Na verdade, ela foi abandonada pelo marido na altura. E 4 anos após o nascimento, ela perdeu o seu filho que sofria de anemia grave. Après le décès de la petite, et 4 ans après, j'ai retrouvé la vie. Depois da morte da minha filha, 4 anos depois, organizei a minha vida, pois fui operada em 2013. Encontrei um outro homem, tive uma outra filha, por cesariana, pois não posso mais ter filhos pela via normal. Hoje estou bem, graças a Deus, com a minha filha e o meu marido. Tudo está a correr bem. Temos que ajudá-las, temos que apoiá-las, pois elas precisam do nosso apoio. Não é porque estão doentes que devemos abandoná-las. Temos que apoiá-las. Penso que não é uma doença grave, incurável, mas pode ser curada. Temos que apoiá-las. On peut guérir. Voilà, il faut les soutenir. O NFPA continua a defender, junto ao governo, a adoção da lei sobre a saúde reprodutiva e o financiamento para a compra de contraceptivos. Do mesmo modo, estão a ser feitos esforços para melhorar a cadeia de fornecimento de contraceptivos, reforçar a oferta de serviços de planeamento familiar em estratégias fixas e avançadas, expandir a estratégia de distribuição comunitária de produtos contraceptivos e da mobilização comunitária para o planeamento familiar. De Sacaçu, fomos até Guiglô, a 373 km de distância, 7 horas pela estrada, e aqui estamos nós. Assim que chegamos, vimos uma cesariana de urgência no hospital da cidade. Zeinab só tem 20 anos. Ela nunca foi consultada durante toda a sua gravidez. O resultado é uma desproporção feto-pélvica, comumente referida como DFP. Trata-se de uma paciente que vive na região de Bulequim. Ela foi recebida no Hospital Geral de Bulequim, onde o parto foi difícil. Então ela foi transferida aqui para a cesariana, e é o que acabei de fazer. Tudo correu bem, graças a Deus. A criança e a mãe foram salvas. Chamamos isso de desproporção feto-pélvico. Isto quer dizer que a cabeça do feto estava encalhada e não podia passar no trajeto pélvico. O bebê não podia atravessar a bacia para sair. Isso foi a razão da cesariana. Foi em 2014 que o NFPA ofereceram-nos este bloco que fica ao lado da sala de parto. Portanto, não temos dificuldades. Quando temos um caso de cesariana da sala do parto, temos acesso ao bloco para a cesariana muito rapidamente. Para falar da mortalidade materna na região de Kabali, temos que viajar no tempo. O contexto que nos permitiu constatar que as diferentes crises que registramos e as violências que se seguiram tiveram um impacto negativo nas mulheres. E é por isso que o NFPA envolve com força, equipando as nossas estruturas de materiais e equipamentos e reforçando o pessoal a fim de cuidar bem das mulheres que chegam aqui num estado que nós conhecemos. Os agentes comunitários da distribuição, ou ADBCs,
De Déby Goazon, a 35 km de Guiglo, não devem ser esquecidos na luta contra a mortalidade materna e infantil na Côte d'Ivoire. A sua missão é mobilizar as comunidades para mudar as normas sociais da saúde reprodutiva e promover o planeamento familiar. O método do nosso trabalho é o seguinte: recebemos ofertas de medicamentos, produtos contraceptivos, pílula, oferecemos essas pílulas aos que o desejarem. No caso de algumas situações complicadas, transferimos essas pessoas ao centro de saúde para fazermos diferentes testes relativos às dificuldades que encontramos. Há também a dificuldade ligada ao mau estado da estrada. Podemos sensibilizar uma mulher e mostrar-lhe a importância do parto no centro de saúde. Mas, infelizmente, se o parto for à noite, e também mais a demora da decisão do marido, pois é ele quem decide, mas muitas vezes não conhece os riscos da gravidez. Tudo isso constitui dificuldades que registramos. O espaço Ami des Femmes, Amigo das Mulheres em português, tem o mesmo papel. A sua missão está focada em mudar o comportamento das pessoas, de modo a encorajá-las a espaciar os partos e a procurar aconselhamento durante a gravidez. Nous menons les activités de sensibilisation. Desenvolvemos as atividades de sensibilização de casa em casa para sensibilizar as mulheres sobre a importância do planeamento familiar, sobre a importância da consulta pré-natal, igualmente sobre a importância de ir aos centros de saúde, sobretudo para fazer o parto e não esperarem até que estejam a desfalecer para irem ao centro de saúde. Não fazemos apenas a sensibilização de casa em casa, mas fazemos também a sensibilização de massa, pois quando nós nos reunimos aqui, podemos ter mais de 100 mulheres nesse espaço. O NFPA está empenhado em intensificar os seus esforços de sensibilização e capacitação nacional para conceber e implementar um programa de educação sexual na escola e na comunidade para os adolescentes e jovens ivorienses. É dentro deste quadro que um curso sobre a educação sexual abrangente é oferecido na Escola Técnica de Abidjan. O diretor executivo adjunto do NFPA, que está em visita ao país, volta a falar da importância deste curso sobre a saúde reprodutiva. The education on healthy life, healthy behavior. Esta matéria é muito importante para os jovens, para que sejam informados sobre as relações sexuais antes dos 18 anos de idade, para que possam escolher o seu parceiro. Na realidade, estas são competências essenciais para a vida que os ajudarão quando crescerem. Muitas meninas mal informadas ou mal treinadas acabam ficando grávidas, e isso inevitavelmente tem um impacto sobre a saúde emocional. Algumas até tentam fazer um aborto que acaba mal, com a morte ou com uma doença difícil de gerir. Estamos a tentar reduzir o número de mortes maternas de várias maneiras. Apoiamos a Côte d'Ivoire e os principais parceiros de saúde para garantir que dispõem de pessoal suficiente, especialmente de parteiras, não só nas cidades, mas também nas zonas rurais. O nosso maior desejo é reduzir a mortalidade materna através de um esforço de múltiplas partes interessadas, Nações Unidas, governos, sociedades civis, para garantir que as mulheres tenham os cuidados necessários durante a gravidez e o parto. Assim, a combinação das ações de reforço da educação sexual abrangente na escola e na comunidade, da oferta de serviços de saúde sexual e reprodutiva para os adolescentes e jovens nas estruturas de saúde e durante as campanhas viajantes, ajudará a mantê-los em boa saúde a fim de concretizar o seu potencial. Hoje, o Estado está mais envolvido nas questões do acesso dos jovens e das mulheres a nível do planeamento familiar para a diminuição da morte materna na Côte d'Ivoire. Notamos um claro progresso, mesmo que não seja o ideal e esperado. Estamos a trabalhar
em 2 eixos: o eixo da sensibilização, que consiste em trabalhar com formuladores de políticas para a melhoria do quadro legal. Na Côte d'Ivoire, por exemplo, ainda não temos uma lei sobre a saúde reprodutiva. E a rede dos jovens embaixadores trabalha com outros parceiros da sociedade civil de adultos. A coalizão das organizações da sociedade civil para o reposicionamento do planeamento familiar e outras alianças a nível nacional que trabalham para melhorar esse quadro e disponibilizar uma lei sobre a saúde reprodutiva. E, por outro lado, sensibilizamos os jovens para os informar sobre o planeamento familiar, onde encontrar os serviços, quais são os serviços disponíveis na Côte d'Ivoire, enfim. Para combater este flagelo social, nomeadamente a mortalidade materna, a formação de recursos humanos, como profissionais da saúde que acompanham os enfermeiros, as parteiras e os técnicos, é importante. O INFAS, Instituto Nacional da Formação de Agentes de Saúde, forma a maior parte dos profissionais da saúde da Côte d'Ivoire, contribuindo assim para a luta contra a mortalidade materna, infantil e juvenil. A escola é um dos centros de excelência de um programa do NFPA e da Organização Oeste-Africana de Saúde. Somos uma escola de formação e formamos os estudantes para um bom atendimento da população. Nós damos-lhes todas as competências necessárias para que possam atender a população no que diz respeito à saúde, sobretudo a da mãe e do filho. As aulas estão em forma de módulos, existem muitos módulos. Tudo depende do curso. No caso das parteiras, os elementos que entram nas suas especializações, o volume de horas é mais elevado. Isso inclui a ginecologia, a obstetrícia, pediatria, o planeamento familiar. Também no caso de enfermagem, aulas de medicina, saúde pública, cirurgia, em que o volume horário é mais elevado. Mas de todas as maneiras recebem o mesmo ensino, praticamente, o que vai permitir que, onde quer que estejam, ofereçam um bom atendimento à população. Fazemos de tudo para oferecer uma formação de qualidade a estes agentes de saúde. É a nossa forma de contribuir na luta contra a mortalidade materna e infantil. O desenvolvimento dos programas de formação que visam produzir equipas multidisciplinares é uma necessidade urgente e essencial. Aumentar o número de trabalhadores, melhorando a qualidade e a adequação dos profissionais da saúde às necessidades dos pacientes, contribui para melhorar a saúde da população. Quando não era agente de saúde, eu tinha preconceitos em relação, primeiro, à minha própria profissão de parteira. Mas com os estágios, com a prática e com a formação, notei que a minha profissão é nobre, a minha profissão é benéfica. E isso me marcou. Vou aplicar o que me ensinaram. Vou tentar diminuir as más práticas que se fazem lá fora. Ao falar de más práticas, refiro-me à falta de ascéticos. Isto contribui para a mortalidade, pois está ligado à infecção. E também à falta de experiência sobre as novas práticas, o que favorece as hemorragias pós-parto. Como parteira, é o que combato na sala de parto. Os resultados obtidos graças às obras na Côte d'Ivoire são bastante favoráveis. De fato, cerca de 1.900 mortes foram evitadas graças à melhoria da oferta dos cuidados obstétricos. A proporção de mulheres que deram à luz com assistência de profissionais da saúde qualificados aumentou em mais de 73% em 2016. Além disso, 614 mil pessoas adotaram o método de planeamento familiar para espaçar os nascimentos. 440 mil gravidezes indesejadas e 157 mil abortos foram evitados. 329 mulheres doentes de fístula foram operadas gratuitamente, com uma taxa de sucesso de 77%. E, finalmente, houve uma redução de 34% nas gravidezes escolares.